Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal do YouTube, IPB Bela Vista, São Paulo. Meu nome é Elton, eu sou pastor da igreja e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre o Evangelho de João. E hoje nós vamos estudar o texto em João, capítulo 5, que narra a cura de um paralítico. Hoje nós vamos observar a leitura a partir do verso 19. E a história desse texto é um texto muito interessante. E o contexto é o seguinte: Jesus efetuou uma cura no tanque de Betesda, de um homem que estava procurando uma cura há 38 anos, e ali no tanque de Betesda o Senhor o curou. Pois bem, o dia da cura foi um dia de sábado. E os judeus, ao verem aquele homem caminhar carregando o seu leito, eles não se alegraram pela cura, mas eles se aborreceram porque a cura ocorreu num dia de sábado. Então eles chamam aquele ex-paralítico, agora curado, e perguntam para ele: quem curou você? E ele não sabia dizer naquele momento quem o havia curado. Mas naquele mesmo dia ele foi até a sinagoga e lá ele se encontrou com Jesus e ele identificou Jesus como sendo aquele que havia lhe curado. Então, aquele homem procura os judeus e fala: olha, quem me curou foi Jesus. E aí começa uma perseguição muito grande dos judeus para com Jesus. Então, a partir do verso 19, Jesus aproveita esse momento para explicar a sua missão para os judeus. E o que o Senhor Jesus Cristo está falando é que a cura física é algo muito pequeno diante daquilo que ele veio fazer. A cura física é muito pequeno, é uma parte muito pequena do ministério de Jesus. O ministério de Jesus é muito maior, muito mais amplo, e no caso, Jesus Cristo deixa isso muito claro. Então, a partir desse verso 19, nós vamos dar sequência ao estudo da semana passada, que nós fizemos algumas dessas colocações sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai explicando a sua missão. Lá no verso de número 22, nós vamos aprender uma boa lição sobre o fato de Jesus estar explicando a sua missão para os judeus. No verso de número 22, ele fala que a função do Pai aqui não é de julgar, mas o julgamento pertence ao Filho. O verso de número 22 diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Quando Jesus Cristo está se referindo ao seu ministério e explicando o seu ministério para os judeus, aqui no verso de número 22, ele fala que a função do Filho é uma função não apenas salvadora, mas uma função julgadora. E por que Jesus Cristo está falando isso? Porque os judeus estavam querendo matá-lo, não vamos nos esquecer disso. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, lá no verso 18, o texto nos diz que os judeus procuravam matá-lo porque ele não apenas violava o sábado, mas também se fazia ser igual a Deus, dizendo que Deus era o seu pai. Então, o sentimento de revolta dos judeus por não aceitarem Jesus Cristo era um sentimento muito forte. E Jesus Cristo está dizendo: tomem cuidado. Esses a quem vocês perseguem e querem matar, a mim me pertence o julgamento. Então, isso é uma coisa muito séria que o Senhor Jesus Cristo está falando, e não com um tom de ameaça. Não, Jesus Cristo não está ameaçando absolutamente ninguém. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo é explicando a sua missão. Então, os judeus que estavam com aquela ideia de que eles eram os donos da verdade, eles é que sabiam todas as coisas, eles estavam ali frente a frente com o juiz de todas as coisas. Hoje o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado, ele advoga as nossas causas, ele nos perdoa os pecados. Mas no dia do juízo final, ele não será advogado, ele será juiz. É isso o que ele está dizendo. O Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Então, quando Jesus está explicando a sua missão, ele está falando da sua missão de julgar o mundo no dia do juízo final. Uma outra lição que nós aprendemos aqui dentro desse texto está no verso de número 23.
E o verso 23 diz assim: a fim de todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus Cristo, quando ele está explicando a sua missão, nesse verso de número 23, ele está nos explicando que a honra devida ao Pai é a mesma honra devida ao Filho. Existe muita gente que fala de Deus, crê em Deus, honra a Deus, mas não recebe Jesus como Salvador. Não reconhece Jesus como Messias. Jesus é apenas um carpinteiro, um milagreiro, ele resolve problemas e ponto. Ele não é Senhor. Vamos usar essa expressão aqui. Pois bem, o que Jesus Cristo está dizendo é, se vocês honram o Pai, honrem também a mim. Então Jesus Cristo sabe da honra que lhe é devida e ele alerta as pessoas sobre essa necessidade. Sabe por quê? Existe muita gente, conforme eu disse agora alguns minutinhos atrás, que não crê que Jesus é Senhor, não crê que Jesus é Salvador. Fala demais em Deus, mas se não honra o Filho, não honra o Pai. É o que Jesus está dizendo. Vou ler novamente o texto. O texto está dizendo: quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então, quem é Jesus? Se Jesus é apenas e tão somente um curandeiro, aquele que faz milagres, então ele não é Senhor coisa nenhuma, ele é um curandeiro. Se Jesus é de fato Filho de Deus, como a Bíblia nos revela, então nós estamos diante de um Deus que também faz milagres. Ele também efetua curas, mas a sua função hoje é salvadora. Ele é Senhor, ele é o escolhido de Deus, ele é o Messias de Deus. Portanto, nós devemos honrar o Filho, assim como nós honramos o Pai. Quem não honra o Filho, não está honrando o Pai. Por quê? Quem enviou o Filho foi o Pai. Não honrar o Filho com a honra que lhe é devida é desonrar o Pai da mesma maneira. Uma outra lição que o Senhor Jesus Cristo está falando nesse texto aqui está no verso de número 24. O verso de número 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus continua ensinando sobre a sua missão. Ele continua revelando a sua missão aos judeus após a cura do paralítico no tanque de Betesda. Os judeus querem matá-lo, eles estão com muita raiva de Jesus, eles estão com muito ódio de Jesus, e Jesus aproveita então para falar do seu ministério. Aqui no verso de número 24, que nós acabamos de ler, a lição que nós aprendemos é sobre a vida eterna. E o que o Jesus está ensinando para os judeus e para nós é que a vida eterna, ela é conquistada mediante a fé. Ela vem mediante a fé. O texto diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra, o meu ensino, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, Deus Pai, tem a vida eterna. O interessante nesse texto, nessa construção frásica, é que Jesus Cristo está falando a expressão, ele está conjugando o verbo no presente. Quem crê na minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem, o verbo está no presente, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Interessante essa conjugação do verbo no presente. Tem a vida eterna. Isso significa dizer que muitos benefícios da salvação eterna nós já passamos a gozar e a usufruir aqui na Terra. Não plenamente, naturalmente, mas muitos desses benefícios nós já começamos a desfrutar aqui na Terra. Comunhão com Deus é um desses benefícios. Comunhão com o Senhor Jesus Cristo é outro desses benefícios. Ser um templo, tornar-se um templo do Espírito Santo é outro desses benefícios.
a comunhão com o Senhor, a oração, a intercessão do Espírito Santo, termos acesso direto ao Pai por meio de Jesus, são alguns desses benefícios. O benefício da comunhão com Deus, ele é maravilhoso. E isso se dá não apenas e tão somente mediante a leitura das Escrituras, o que é maravilhoso, mas também diretamente temos acesso ao trono do Pai em oração. Esses são apenas alguns dos benefícios que nós já desfrutamos por termos a vida eterna. Repito, não são todos, né? Outros irão se revelar apenas e tão somente na eternidade, quando estivermos para sempre na presença do Senhor e com Ele viveremos eternamente. Jesus Cristo deixa algo muito claro para os judeus. Sabe por quê? Porque os judeus, eles acreditam na reencarnação. E Jesus Cristo nunca falou de reencarnação. Jesus Cristo não prega e não ensina a reencarnação. Ele crê e prega a vida eterna, o que é totalmente diferente de reencarnação. Então, Jesus Cristo está ensinando aos judeus e também a nós que a reencarnação não existe, mas a vida eterna existe. E a vida eterna, ela é para aqueles que nele creem. A vida eterna, ninguém herda de pai para filho, não é uma herança que se conquista, não é nada disso. É uma conquista mediante a fé, não por um mérito pessoal, não por um esforço humano, mas pelos méritos de Jesus, pela fé, nós a conquistamos. Jesus Cristo está ensinando muito e tem muito mais a falar sobre o seu ministério e sobre a sua graça para os judeus e também para nós. Concluindo a nossa reflexão hoje, na próxima quinta nós continuaremos ensinando e aprendendo sobre o ministério de Jesus. Hoje, nessa porção que lemos, a partir do verso de número 19, nós estamos observando que Jesus Cristo há de julgar o mundo. O mundo será julgado por Jesus. Isso significa dizer que hoje a postura dele, a posição de Jesus, é uma posição advocatícia. Ele é o nosso advogado. Ele perdoa os nossos pecados. Entretanto, no dia do julgamento, no dia do juízo final, ele não vai nos defender. É ele quem vai julgar o mundo. É ele quem vai dizer: vinde benditos do meu Pai e entrai para a posse da herança que vos está preparada desde a fundação do mundo, e é ele quem vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para aqueles que nele não creram. Portanto, há uma necessidade muito grande de o homem entender o ministério de Jesus, a função de Jesus. E Jesus está esclarecendo os judeus sobre isso e também a nós, não vamos nos esquecer. Ele será o juiz de toda a terra. Ele está hoje como nosso advogado, nos perdoando, nos defendendo diante de Deus. Mas no dia do juízo final, é ele quem vai julgar todas as coisas. Aprendemos hoje também que nós devemos honrar o Senhor da mesma maneira como nós honramos a Deus. Se você se julga religioso e honra a Deus, eu quero dizer para você, honre da mesma maneira o Filho. Não divida a glória do Senhor com outros deuses, com outros ídolos, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Isso ele já deixou claro no Velho Testamento. Jesus Cristo, ele é o herdeiro de todas as coisas. Portanto, como herdeiro de todas as coisas, toda honra, toda glória, toda majestade pertence a ele. Portanto, assim como nós honramos a Deus, assim como você procura honrar a Deus, honre também o Senhor Jesus Cristo. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus deixa isso muito claro. E a terceira lição que nós aprendemos é que a vida eterna é mediante a fé. Não existe nenhum esforço humano capaz de conceder ao homem a salvação. Não existe nenhuma penitência que o homem possa fazer para conquistar a salvação. A salvação é de graça. Ninguém precisa pagar ou fazer qualquer sacrifício para conquistá-la. O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. É crer. É mediante a fé que nós cremos
no Senhor Jesus. Creia em Jesus. Honre o Filho. Você estará honrando o Pai. E no dia do juízo final, você será bem recebido pelo Senhor, o Senhor da glória. Eu quero convidar você a estar conosco todos os domingos às 18h30 na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Bela Vista. O nosso endereço é Rua dos Franceses, número 15, no bairro do Bexiga. Vai ser uma grande alegria ter você conosco. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Amém.